Bom dia, queridos amigos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Sou a doutora Ana Clélia Matos, como todas as terças-feiras, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Vibe Mundial com vocês, falando sobre medicina natural, homeopatia, medicina chinesa, dando as dicas aí de várias doenças. Hoje nós estamos também ao vivo no Facebook. Você pode entrar, acessar o seu Facebook, Rádio Vibe Mundial, vocês vão ver imagem, som e imagem ao vivo na nossa live aqui hoje. Bom, hoje o tema dessa primeira meia hora do programa é TPM. Alô, mulherada, que não é fácil, né? Os maridos agradecem, as mulheres que têm controle sobre a sua TPM, a tensão pré-menstrual, então é para vocês, mulheres férteis, que sofrem mensalmente aí com a tal da TPM. Lógico que tensão pré-menstrual tem tudo a ver com a fase hormonal da mulher, né? Só para recordar a todas vocês, nós, mulheres, menstruamos conforme o ciclo de estrógeno e progesterona. Então, do primeiro até o 14º dia é a fase do estrogênio, onde a partir da menstruação ele começa a crescer de uma forma vertiginosa até o 14º dia. Existe ali por volta do 14º dia a ovulação, e nessa ovulação, expelido o óvulo, esse óvulo vai ficar disponível para fecundação e o estrogênio cai abruptamente. A partir do 15º, 16º dia, nós começamos a produzir a progesterona até descer a menstruação. Num ciclo normal de 28 dias, do 1º ao 14º estrogênio, depois o estrogênio cai e do 15º ao 28º a progesterona. Essa dança hormonal é que gera ou não gera a TPM. No momento que nós menstruamos, no momento que a mulher menstrua, existe uma queda abrupta também da progesterona. Então, o momento zero, que é o dia que a mulher menstrua, ela tem pouquíssimo estrogênio e pouquíssima progesterona. Até por isso, descama o endométrio. E os sintomas da TPM, vocês sabem, quem já passou por isso sabe, que são sintomas muito incômodos. São sintomas realmente difíceis. Tem mulheres que sentem de uma forma muito forte e outras mulheres de uma forma bem fraca ou imperceptível. Os sintomas, na maioria das vezes, são irritabilidade, momentos de choradeira, de angústia, de depressão, as mamas incham, doem. Existe até em algumas uma agressividade, uma impaciência muito grande, choro fácil, dor de cabeça. Então, às vezes tem, às vezes não tem. E aí eu vou explicar o que é a TPM na medicina ocidental e depois eu vou dar uma explicação de como se comporta a TPM sob o ponto de vista da medicina chinesa. Do ponto de vista da homeopatia, a homeopatia tem vários recursos para a TPM, então o médico homeopata vai analisar como está o emocional dessa mulher durante o mês todo. Aliás, a TPM é o reflexo do que você passou naquele mês. Então, por que existem meses onde a TPM é fraca e outros ou períodos onde a TPM é muito intensa? E é curioso que as mulheres que têm mais forte os sintomas da TPM são mulheres entre 30 e 40 anos de idade. As meninas, as jovens adolescentes, normalmente a TPM se traduz em cólica. E às vezes atraso no fluxo menstrual ou um fluxo menstrual intenso e cólicas. Não existe tanto aquele mau humor, aquela irritabilidade. Qual é o período de duração de uma TPM? Normalmente são uns 3 dias
mais frequentemente, 3 dias antes de descer a menstruação, a mulher começa a sentir que a mama incha, começa a ficar sensível, irritada. Algumas mulheres percorrem os 15 dias anteriores em TPM. Isso vai depender muito dessa quantidade de progesterona que está sendo formada ou não na segunda metade do ciclo da mulher. Na medicina alopática, sob o ponto de vista da ginecologia e da psiquiatria, o aumento da serotonina traz menos TPM. Então, mulheres que têm uma quantidade maior de serotonina, que é um neurotransmissor cerebral, são mulheres que têm bom humor o mês todo, uma alegria constante, uma paz, uma harmonia. As mulheres que têm pouca serotonina ou que estão consumindo muito essa serotonina por estresse, pelo dia a dia muito, muito intenso, têm uma TPM muito mais forte. A segunda causa, além dessa quantidade maior ou menor de serotonina, a segunda causa seria o aumento da progesterona. Quando a progesterona é muito alta, essa mulher vai reter mais líquido e vai ter mais prostaglandinas, que também são alguns tipos de hormônios, e vai ter muito mais inchaço e dores no corpo na TPM. Isso vai depender, então, da quantidade de progesterona. Quanto mais alta a progesterona, mais TPM. As mulheres que têm o estrógeno muito baixo, quer dizer, a primeira fase do ciclo, elas começam fazendo a subida do estrogênio, e de repente a queda é muito brusca e fica no limite mínimo do mínimo ou zero. Essas mulheres são as mulheres que apresentam dor de cabeça na TPM. Porque todo esse mecanismo de vasodilatação dos vasos cerebrais tem a ver com estrogênio. A parte genética tem muito a ver. Na família que tem mulheres que tinham TPM, a mãe, a avó, a tia, a prima com TPM, em geral, é mais provável que a mulher também tenha TPM. E sem dúvida nenhuma, o estresse, a correria, esse papel que a mulher moderna faz de mãe, vai levar na escola, volta, vai para o trabalho, volta, vai fazer compra no mercado, volta, chega em casa, arruma as crianças para dormir, dá comida, dá banho. Cadê o tempo para ela? Então, essa mulher consome muito mais serotonina. O estresse é muito intenso, essa mulher moderna, né? Que tem vários afazeres. Então, essas mulheres hoje em dia têm muito mais TPM do que tinham as nossas mães e as nossas avós. Existe uma diferença. Às vezes, como é que você vai saber se é TPM ou se é um sintoma psiquiátrico de depressão, de irritabilidade, ansiedade excessiva? TPM é algo que tem começo, meio e fim. Então, essa TPM ela pode durar 7 dias antes da menstruação, 3 dias, 15 dias, mas a partir do momento que a mulher menstrua, os sintomas têm que desaparecer por completo. Essa mulher relaxa totalmente e ela é um alívio. Desceu a menstruação, o humor volta, a paciência volta, a alegria volta. Então, isso é TPM. Supondo que uma mulher menstrue e não tenha um bem-estar imediato, assim, após o segundo dia da menstruação, já sente aquele alívio, então essa mulher não tem TPM, essa mulher tem um desequilíbrio de neurotransmissores cerebrais e constantes o mês todo. Ela pode ter aí um transtorno de ansiedade muito intenso, ela pode ter uma psicose maníaco-depressiva, ela pode ter crises, ela pode estar tendo depressão constante. Então, é diferente. Você dizer que a TPM percorre o mês todo não é verdade. Não existe TPM o mês todo. Existem desequilíbrios psiquiátricos o mês todo. E a TPM é um período curto do mês.
onde a mulher tem todos aqueles sintomas que eu já comentei. Ela está inchada, ela está se sentindo gorda, ela tem desejo de doce, porque isso é uma característica importante, porque como na TPM tem baixa de serotonina, vem o desejo do doce. Para aliviar. Tem mulheres que passam o mês todo sem comer doce, mas na TPM é o desejo do doce. E esse desejo do doce tem muito a ver com esse índice maior ou menor de progesterona. Como é que a mulher pode tratar? Como que a medicina alopática ajuda a mulher na TPM? Primeiro, desenvolver autoconhecimento. Então, se você tem TPM e você trabalha fora, você já sabe que aquela TPM é marcada ali 2, 3 dias antes de descer a menstruação, você não vai, se você sabe que você vai estar nervosa, irritada, muito brava, você não vai marcar uma reunião importante do seu trabalho naquele dia, você não vai conversar com o chefe naquele dia, você tem que se controlar. TPM não é necessariamente doença. Se você está casada, você sabe que naquele momento você não vai estar de bom humor com seu marido ou com seus filhos, tenta fazer o autocontrole. Ninguém é obrigado a conviver com uma pessoa estúpida, agressiva, mal-humorada e que depois se arrepende, né? Também tem a questão do libido, né? Na TPM, o libido da mulher cai muito. Porque ela está progestando, na verdade, ela está esperando gestar, progesterona. Então, a mulher está esperando para engravidar naquele período do último, na metade do ciclo, no 15º ao 28º dia. E é um período que, em geral, as mulheres têm muito pouca libido. Assim que desce a menstruação, volta a libido da mulher. As mulheres começam a ter mais desejo, porque o desejo vem do estrogênio e não da progesterona. Exercício físico aeróbico, para quem tem muita TPM, é fundamental, porque vai liberar endorfinas, que relaxam a mulher. Então, se você tem TPM forte, faça favor de praticar exercícios. Diminuir o sal durante o período da TPM, porque você retém líquido com mais facilidade. A progesterona elevada retém líquido, então você não vai acrescentar muito sal nessa comida nesse momento. Mulheres que fumam muito e tomam muito café vão ter TPM forte. Café é cafeína, é estimulante, então irrita mais, vai trazer mais calor. Bebida alcoólica. Na TPM vai reter líquido, vai agredir o fígado. A compulsão por doce, aí nesse período ela engorda, ela retém líquido, aí ela fica deprimida porque sente que a roupa está apertada. Mas assim que menstrua, a progesterona cai, os líquidos saem, você começa a urinar e a soltar o intestino logo depois da menstruação. Calcula-se hoje em dia, em pesquisas feitas, que 70% das mulheres têm TPM, de diversos graus. E 70% das mulheres não querem sexo na fase da TPM, elas rejeitam o parceiro. Como é que se trata na medicina ocidental? Se a mulher tem sintomas muito agudos da TPM, na medicina ocidental se repõe a serotonina, porque eles acham que está relacionado à quantidade maior ou menor de serotonina no cérebro. Então, passa o mês todo tomando fluoxetina, sertralina, escitalopram, que são antidepressivos que inibem a recaptação da serotonina no cérebro. Nos casos mais graves, é associado aos ansiolíticos também. Então, essa é uma visão do que é a TPM sob o ponto de vista da medicina da medicina ocidental. Na medicina chinesa, tem aqui no meu livro, na página 214, eu falo sobre tensão pré-menstrual, né? E tem tudo a ver com o fígado. Por quê? O fígado rege o aparelho genital feminino. Tudo que se relaciona ao útero, formação de hormônios ovarianos, mamas, útero, ovário e mama é fígado.
Então, essa estagnação do Qi do fígado. Mulheres que têm o Qi do fígado estagnado vão ter mais TPM. Os chineses falam que nós, mulheres, a partir dos 35 anos, no máximo, já temos que começar a pensar a tomar ervas, a fazer acupuntura para liberar a energia do fígado. O fígado estagnado de energia, normalmente, a médio e longo prazo, gera calor. Gerou calor, só vai piorar essa TPM. Então, a TPM na medicina chinesa tem ligação direta com o fígado. E como eu já disse, a TPM é o reflexo do mês da mulher. Se houve um estresse emocional maior naquele mês, uma alimentação errada, você chutou o pau da barraca, uma preocupação excessiva, você não conseguiu dormir direito, não descansou, teve excessos, você vai ter uma TPM forte naquele mês. Então, toda vez que você tiver uma TPM forte, olha para trás e analisa como foi o seu mês. Né? E olha o que você andou comendo, do jeito que você se preocupou, o que aconteceu, que a TPM veio mais forte. Então, são algumas características aqui. Primeiro, a TPM um pouco mais até amena. É só uma estagnação de energia no fígado. Então, por que o fígado estagna? Primeiro, porque o fígado aplana as emoções. O fígado ele é responsável pelo livre fluxo do Qi pelo corpo todo. Então, se o fígado está sobrecarregado pelo emocional ou por alimentação errada, ele vai estagnar o Qi. O Qi não vai circular de forma correta pelo corpo todo. Ele fica estagnado no fígado. E isso vai gerar, no período da TPM, muito inchaço na mama, muito inchaço, a barriga distendida, a calça não fecha direito, o humor flutua entre raiva e choro. E é interessante porque no começo vem a raiva e no dia seguinte vem o choro. Às vezes no mesmo dia, amanhece com muita raiva, explode e chora. Tudo fica escuro, você não tem esperança de nada, a vida, ó morte, não tem fé em nada, não acredita em mais nada, acha que está ferrada mesmo, que tudo vai piorar. Vem a tal da depressão. Às vezes vem acompanhada de enjoo, né? Tudo que come enjoa, inchaço, o intestino prende. Na TPM isso é típico, existe uma forte retenção de líquido, com isso afeta a água que está indo para o intestino. No momento que desce a menstruação, o intestino solta. Nessa fase pode haver uma secreção vaginal, mas é uma secreção ácida. É diferente da secreção vaginal, daquele muco ovulatório no meio do ciclo, que era clara, de ovo, clarinha e transparente, que mostra que a mulher está ovulando. Nessa fase, antes da TPM, vem às vezes um corrimento marrom, um corrimento amarelo e ácido, normalmente ácido, porque toda vez que você tem estagnação de fígado, você tem acidez. O fígado gera acidez. Os medicamentos que nós usamos mais frequentemente na medicina chinesa e que eu mesma tomo há mais de 16 anos é o Jia, Wei, Qiao e Yao San, que é a erva da imperatriz, a erva da mulher. Os chineses falam que nós, mulheres, deveríamos tomar o Jia, Wei, Qiao e Yao San desde os 35 anos. Por quê? Vai regular o quê? Harmonizar o yin e o yang do fígado. Se você tem um fígado harmonizado e você olha a sua alimentação e tenta fazer um trabalho de autoconhecimento, porque isso é fundamental na vida, a TPM não vai existir, você vai economizar um monte de doenças aí na fase que você entrar na menopausa. Então, o Jia, o Wei, Qiao e Yao San, a erva da imperatriz, que foi feita lá na dinastia Ming, para tratar a TPM da imperatriz, porque conta-se que o imperador, desesperado, convocou os melhores médicos da China da época, trancou todos esses médicos dentro do Palácio Imperial e pediu para eles resolverem o problema da imperatriz, que tinha TPMs terríveis. Ela era uma excelente imperatriz,
ela conseguiu convencer o imperador a acolher as concubinas dele com todos os filhos, construiu o Palácio das Concubinas na Cidade Proibida, mas na fase da TPM ninguém aguentava o mau humor dela. A partir daquele momento, aqueles médicos se reuniram por 30 dias no palácio, examinavam o pulso e língua da imperatriz durante o mês todo, acompanharam de perto a TPM da imperatriz e brigaram muito entre eles até acharem um consenso de 10 ervas, que estão chamadas as ervas da imperatriz. Isso resolveu o problema da imperatriz. Atualmente, até hoje, é a erva mais usada pelas mulheres no mundo. A erva chinesa Jia Wei Qiao Yao San, a erva da mulher, a erva da imperatriz. Realmente ela estabiliza o humor. Eu sou a testemunha viva disso porque eu não paro de tomar. Isso faz você também levar uma menopausa por muito, adiar ao máximo a sua menopausa. Outra erva que nós usamos é o Dangui Shao Yao San. Tanto Jiao Wei quanto Dangui Shao Yao San, elas têm dentro da fórmula delas a Angélica sinensis, que é uma erva incrível para nós mulheres. A Angélica sinensis é uma erva muito usada na medicina chinesa. E uma outra fórmula é o Shao Yao San. Então, na consulta com o seu médico, ele vai fazer o diagnóstico da sua TPM pelos sintomas e pelo pulso. Conforme o que ele sentir no pulso, ele vai escolher a erva certa. Vamos supor que você tenha aí mucosidades além da estagnação do qi do fígado. Então, você é uma pessoa que come muito carboidrato, muito leite, muito queijo, vai criando muco, vai retendo umidade e mucosidade. Então, você vai ter todos os sintomas das mamas, da distensão abdominal, do choro, da depressão, da raiva, do enjoo, da constipação, mais os sintomas da mucosidade, que é uma dor no peito, empontada no peito. Parece que você está enfiando uma faca no seu peito. Às vezes essa dor transmite para as costas, reflete. É como se alguém estivesse empurrando assim você, segurando assim, empurrando você e você resistindo. É uma dor característica. Quem tem essa dor sabe o que eu estou falando. Então, isso denota que você tem desequilíbrio também do baço. Provavelmente, você pode sentir um pigarro, um caroço, uma bola na garganta. Tem dificuldade, às vezes, para engolir. Aí você vai no médico, no otorrino, ele examina e fala, mas não tem nada na sua garganta. Mas você sente aquela bola na garganta exatamente durante a TPM ou, às vezes, até durante o mês mesmo. E o gosto, você tem um gosto estranho na boca, amanhece com uma cola na boca, um gosto pegajoso, uma saliva espessa na boca. Isso é mucosidade sanguínea, mucosidade linfática. Pessoas que têm muita facilidade para ganhar peso, para engordar, são pessoas que têm mucosidade. Tem a estagnação do qi do fígado, sempre, e estagnação, deficiência do baço pâncreas. Então, aí tem todos esses medicamentos que eu já comentei, o Jiao Wei Qiao Yao San, o Dangui Shao Yao, e tem o quê? O Banxia Roupotan. Banxia é o que tira essa bola da garganta, a mucosidade. Outra situação é uma hiperatividade do fígado, gerando um calor absurdo, um yang alto do fígado. Aí essa mulher, além de todos esses sintomas, ela vai ter dor de cabeça empontada, em geral nas laterais da cabeça, na metade, provavelmente, hemicrania de um lado e do outro, ou uma dor em cima aqui no alto da cabeça, e essa dor ao redor dos olhos, no fundo do olho, e muita irritabilidade, tontura na TPM, começa a ter tontura, a vista fica embaçada, você pode ver moscas volantes, pontos escuros, pode ter zumbido no ouvido. Isso só mostra que, além da estagnação do qi do fígado, você tem muito calor no fígado. E quando esse calor é extremamente alto,
ele acumula, ele forma o fogo, aí é o calor, o máximo de calor que você pode ter no fígado, aí a dor de cabeça ainda é pior. Os olhos ficam extremamente vermelhos, sensação de fogo no corpo, sensação de fogo na pele. Então, você tem as erupções, você tem a acne na TPM, que suja a sua pele. Você tem agitação, insônia, inquietude, gritos noturnos, muitas fezes ressecadas, urina escura e concentrada. Então, isso mostra o degrau maior do fogo dentro do fígado. E aí nós usamos muito a erva chamada Longuedan Xie-Gantan. Longuedan Xie-Gantan, associada ao Jiaowei, ao Dangui Shaoyao, aí depende. Então, a TPM tem tudo a ver com o emocional do mês, os desequilíbrios vindos da raiva, da frustração, do nervoso, das indecisões, tem tudo a ver com a piora dessa TPM naquele mês. Alguns pacientes têm a mucosidade e o fogo, o calor intenso, além da estagnação do qi, você tem o calor do fígado com a mucosidade, e aí vem as crises psicóticas na TPM. Então, em geral, são pacientes que já têm um perfil psiquiátrico e que vai ter crise psicótica. Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje sobre a TPM. Amanhã esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube. Até já!